Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zerquim no comando. Mais um episódio abençoado com uma convidada, gente, abençoada, assim como vocês. E para você que está nos assistindo agora, pega essa live do bem. Vamos juntos transformar vidas, transformar o mundo, não é verdade? E caminho para 3 pessoas que você conhece, para vizinha, para mãe, para sogra, para tia, para todo mundo que você conhece. Mas antes, se inscreva no nosso canal aqui. Clica nesse botãozinho que você já está vendo aqui. Inscreva no nosso canal Estúdio Podcast Londrina. Toda semana com convidados especiais aqui, sempre compartilhando momentos do bem, informações do bem, que eu tenho certeza que depois que você assistir esse podcast por inteiro com a nossa super convidada, a sua mentalidade nunca mais será a mesma, você será transformada. Isso mesmo. E segue a gente nas redes sociais, @Estúdio Podcast Londrina. E se você quer fazer parte aqui no nosso estúdio, manda um direct, me convida para tomar um café, que eu adoro tomar um café. Tenho certeza que vamos fechar grandes negócios. Agora, se você quer estar, não como convidado, compartilhando a sua história, você quer estar do outro lado da cadeira, assim como eu, esse espaço também é seu. Aqui você pode ter o seu programa de podcast. Isso mesmo. Para você que é empresário, profissional autônomo, que presta um excelente serviço aqui, que vai ajudar a transformar a vida de outras pessoas, ou quer falar como o seu produto pode ajudar as outras pessoas, também me convida para tomar um café, porque aqui você vai poder falar, vai poder ampliar o seu network. Você sabia que o network é responsável por 70% dos seus resultados? Isso mesmo. E aqui é o seu espaço, nosso estúdio Podcast Londrina. E agora vamos convidar ela que é maravilhosa, abençoada. Eu falo, Deus me presenteou. Ele me presenteou do trabalho. Eu conheci ela no meu antigo trabalho, para a vida. Ela é abençoada demais. Eu vou deixar ela falar, tá? Mas ela que já transformou milhares de vidas, assim, de pessoas com o seu trabalho, que Deus nos dá dons e talentos. E Deus deu dons e talentos para ela. E aqui no nosso estúdio, Adma, que ela presta mensagem de fé. Boa noite, Adma. Boa noite a todas as pessoas que estão ouvindo agora, né, Adriana? As pessoas que vão se beneficiar com essa palavra de hoje, com esse momento maravilhoso. É um prazer estar aqui. Meu nome é Adma. Eu imagino assim que muita gente já deve saber e me conhecer, porque eu faço um trabalho muito lindo, Adriana. Eu trabalho muito para Deus. Faz 42 ou 44, não lembro agora, de tantos anos que eu prego e trabalho para Deus. Eu anuncio a palavra de Deus. Então é uma alegria muito grande estar aqui, é uma alegria muito grande hoje, esse presente que você também está me dando, de poder falar com as pessoas. Ai, que delícia, que carinho gostoso. E você sabe que você tá falando, eu me arrepiei todinha aqui, gente, todinha, né? Falo, muitas vezes Deus nos dá a resposta através de pessoas, verdade, né? Verdade. Né? Ô, Adma, e pra gente começar esse bate-papo gostoso aqui, eu queria que você começasse falando um pouquinho da onde que você veio, você é natural de onde, como é que foi a sua infância e adolescência e o caminho que você percorreu até se encontrar onde você está hoje. Muito bem. Bom, eu nasci em Pernambuco. Eu sou pernambucana, vim de lá. E eu perdi minha mãe com 2 aninhos de idade. Nós éramos em 5 meninas. E minha mãe morreu, eu ia fazer 2 anos. E nós perdemos o chão, porque perder a mãe, eu não sabia falar ainda, era neném. E meu pai casou de novo. E nós foi muito difícil essa época, porque sem mãe, né? Muito difícil, entrou uma madrasta. E nós sofremos muito. E aí, quando eu completei 5 anos de idade, a gente já estava aqui no Paraná. Meu pai mudou para o Paraná, ele veio para uma fazenda, trabalhar numa fazenda. E meu pai morreu. Com 5 anos de idade, eu perdi meu pai e perdi o chão. Eu olhei para Jesus e falei, eu não quero ser sua amiga. Eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro que eu olhava para o céu e falava, Senhor, eu não quero ser sua amiga. Eu não vou comer doce no céu com você, eu não vou chupar sorvete, eu não vou comer bala, eu não vou comer bolo com você nunca.
porque você me deixou sozinha. Porque a partir do momento, Adriana, que meu pai morreu, nós fomos separadas. Cada uma foi para uma casa e ninguém tinha endereço de ninguém. Então, você imagina você viver com uma família e, de repente, você ir para uma família estranha. Uma família que eu não sabia quem era, não sabia nome. Eu cheguei lá, tinha 4 crianças e eu era mais uma, só que eu não fui pega para criar. Eu fui pega, assim, para ajudar na família. Eu lavava louça, eu limpava chão. E eu era pequenininha. Com 5 anos naquela época, a criança já era um pouquinho mais, né? Eu lavava louça, eu varria chão. Mas quando eu quebrava alguma coisa, eu apanhava. Coisa que meu pai nunca tinha feito para mim. Meu pai nunca tinha encostado a mão em mim. Então, aquilo doía muito. É aí que eu olhava para o céu e eu falava, o que o Senhor fez comigo? O que o Senhor fez com a minha vida? E eu lembro que quando eu estava com meu pai, nós passamos muita dificuldade, muita assim, passava fome. E eu lembro do meu pai falando assim, filha, vai dormir que amanhã tem comida. Hoje não tem, mas amanhã tem. Mas aquilo não me incomodava, porque a gente tinha o amor do pai, né? Quando você tem o amor da família, isso aí passa. Você não se incomoda tanto. Mas quando você começa a apanhar de um estranho, quando você começa a ver que você não tem proteção de ninguém, de vó, de vô, de madrinha, eu não tinha nada. Eu não sabia onde estavam mais as minhas irmãs. Cada uma foi para um lado. Então foi muito difícil essa fase da minha vida. Eu vivi muitas, você imagina assim, muitas coisas difíceis, muita rejeição. E eu sofri muito. Aí quando eu fiz, acho que uns 14 anos de idade, eu fui convidada a fazer um encontro. Aí a minha vida começou. Mas quando eu cheguei nesse encontro, chamava Experiência de Oração, era da Renovação Carismática. E eu fiz em São Paulo. E aí a pessoa que estava pregando, ela pregou aquela palavra, o amor de Deus. Quando ele viu meu crachá assim em mim, ele disse assim, Adma, que nome lindo, né? Você sabia que Deus te ama? E eu pensei na hora, que mentiroso, né? Ele não sabe o que eu passei até agora. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Mas ele repetiu de novo. E eu comecei a fazer uma proposta para Deus aquele dia. Falei, se o Senhor me ama, o Senhor então vai me provar que o Senhor me ama. E eu fiz uma proposta de eu cuidar das coisas dele e ele cuidar de mim. O que é cuidar das coisas dele, Adriana? Eu comecei a cuidar das pessoas, comecei a fazer oração, eu comecei a buscar a palavra, eu comecei a aprender com pessoas que podiam me ensinar. Eu fui em busca do quem era Jesus. Quem era aquele Deus que foi me apresentado de uma forma tão linda, que eu aprendi quem era o Pai, que é Deus, que eu aprendi quem era Jesus, que é o nosso irmão, e quem era o Espírito Santo, que é aquele que a gente é batizado, e que move a gente a buscar Deus, né? Aquele que você fala assim, nossa, me arrepiou. É porque na hora o Espírito Santo ele veio e deu aquela resposta dentro de você. Então eu descobri e eu fiz essa proposta. O Senhor cuida de mim e eu cuido das suas coisas. Foi a melhor proposta da minha vida. Foi a melhor. E Deus começou a mudar a minha vida devagarzinho. Mudar, não é de uma vez, de um dia para o outro. A conversão, Adriana, ela acontece todos os dias. E até hoje ela acontece. A conversão é todos os dias. E eu fui buscando, eu fui me aprimorando, eu fui buscando. E o Senhor me presenteou com um dom de cura. De tocar nas pessoas. E as pessoas olhar e enxergar Deus. Através de você, com você. E buscar Deus de uma forma diferente. A pegar na mão de Jesus. Que as pessoas não sabem, às vezes as pessoas pensam assim, Adriana, Deus está no céu. Deus não está no céu. Deus também está no céu, mas Ele está do seu lado. Deus não ia ressuscitar para ficar sentado numa cadeira lá em cima e esquecer de nós. Deus jamais ia esquecer de nós. Então eu aprendi isso dele, que o amor dele é o que mais cura o nosso coração. E aquela minha história de ter apanhado, passado fome, sentido falta do meu pai, da minha mãe, sentido falta das minhas irmãs, ele foi curando. Ele foi curando, foi curando. E eu fui trabalhando isso também nas pessoas. Eu fui, através de um padre, buscar ajuda. Eu fui muito amiga do Padre Léo. Lembra do Padre Léo? Lembro, famoso o Padre Léo. Padre Léo. O Padre Léo cuidou muito de mim. O Monsenhor, que faleceu agora também,
Então foi assim, era naquela época a gente vivia muito junto. Então a gente trabalhou muito junto. Eu trabalhei muito com ele, a gente pregava encontros e minha vida foi sendo transformada em Deus. Uau. Então essa é a primeira parte da minha história, né? Que foi muito linda. E daí conforme foi sendo transformada, você continuou nessa família até quantos anos? Bom, eu fui mudando de família. Uma me passava para outra quando não precisava mais de mim, assim que as crianças tinham crescido, me passava para outra. Mas até dos 5 aos 14 anos Passei por muitas famílias. Mas não dentro foi da mesma família eu ia para outra, entendeu? Entendi. E só uma que não, que ela me passou para uma outra família, mas dentro dessa segunda família eu fui passando de família para família. Entendi. Até os 14 anos. Quando eu fiz 14 anos que eu fui fazer esse encontro. E aí a minha vida começou de verdade. Começou um trabalho maravilhoso. Aí eu fiquei mais um tempo ainda com essa família, até eu ir morar sozinha. Aí fui morar num pensionato. E estou aqui hoje fazendo esse trabalho de evangelização maravilhoso para Deus. E você foi morar nesse pensionato com quantos anos? Eu devia ter acho que uns 20, 22, 23, por aí. E daí, então, você já se descobriu logo cedo com esse trabalho? Eu já descobri assim que eu saí desse encontro. Na minha casa tinha uma menina que tinha asma, bronquite. Então, ela não dormia. E eu cheguei desse encontro, eu falei, Jesus me agraciou com a oração. E pus a mão nela, rezei por ela. E a partir daquela noite, ela nunca mais passou a noite acordada na janela, respirando. Ela passou a dormir. E aí deu um clique na minha cabeça, falei, peraí, Deus está querendo me usar, né? E aí foram muitos, se eu contar os testemunhos, é muito testemunho, não tem. Tanto que você vê no meu livro não tem 1% do que já aconteceu, de que Deus já fez. O Fábio Leporini deve ter falado do meu livro, né? Então foi muitas coisas. Aonde eu vou, tem testemunho. Aonde eu vou, as pessoas falam, Adma, semana passada eu estava fazendo a unha, uma moça chegou e falou assim, você sabia que eu engravidei? Porque você rezou por mim, porque pelos médicos eu não poderia engravidar. Eu falei, mas por Deus a gente pode tudo, né? Pode. Então eu trabalho para Deus até hoje. Olha, que bacana. E para quem está nos assistindo, né, tá conhecendo um pouquinho mais do seu trabalho, então você faz esse trabalho hoje na cidade de Londrina, De Londrina. Né? E como que você atende? Você hoje, numa igreja, né, na Dom Bosco, que você está lá, que as pessoas encontram você? Lá na Dom Bosco, 7 horas da manhã. Eu faço um trabalho de evangelização, eu tenho uma equipe que me ajuda, tenho uma equipe de música, tenho uma equipe de servos que serve também, que ajuda. Né? Tem os padres que me apoiam. E a gente faz um trabalho muito grande, Adriana, de atender. Eu vou em hospital, eu atendo as pessoas, eu vou até as pessoas vêm até mim. É um trabalho, assim, bem, bem gostoso mesmo. Ele é cansativo, porque tudo cansa, né? Tudo. Mas é um trabalho que te preenche. Né? Que te deixa assim na presença de Deus. Ô Adma, Deus te presenteou, te honrou, né, com os dons e talentos maravilhosos aí. E você atende muitas pessoas, ouve muitos casos. E como que você faz a questão psicológica, isso para você absorver tudo isso e não carregar sua energia? Então, eu aprendi desde criança, eu falo criança porque com 14 anos a gente é criança, né? Sim. Eu aprendi muito com o Padre Léo. Ele falava, Adma, não leve para casa. Como faz para não levar para casa? Então eu fui aprendendo, porque você não passa, por exemplo, hoje fala Pix, né? Antigamente falava cheque. Hoje você não passa um Pix se você não tiver dinheiro no banco, não é verdade? É verdade. Hoje você não pode atender uma pessoa se você não tiver uma reserva de oração. Então eu rezo muito. Eu acordo de madrugada para rezar, eu rezo durante a tarde, eu faço oração de manhã. Aonde eu estou, que está no silêncio, eu estou rezando. E estou me preparando para atender, para evangelizar, para olhar para as pessoas com o olhar de Deus, para deixar que o Espírito Santo me direcione até a pessoa. Então é uma coisa muito gostosa, Adriana, é uma coisa que eu não carrego para mim com isso. Quando a gente tem essa bagagem de oração, você sabe separar
aquele momento, você sofre junto, mas não assim, a pessoa está com dor na perna, eu vou rezar para ela, eu vou ficar com dor na perna. Tem muita gente que fala isso, então está errado. Quando você reza para uma pessoa, quem faz a obra não é você, é Jesus que faz a obra. Só Jesus cura. O Espírito Santo, ele ilumina, ele mostra, mas quem põe a mão é Jesus. Uau! Então por isso é muito importante você ter essa reserva de oração. Você não adianta você chegar ali seco, sem saber nada, porque você vai ficar doente. Né? Então, se você vai trabalhar com isso, você tem que aprender. Você tem que falar, nossa, eu tenho que estar em contato com Jesus, eu tenho que ser amiga dele. E eu me sinto muito amiga de Jesus, muito, muito. E você falando nisso, né, você precisa estar em contato, ser amiga de Jesus. Muita gente tem essa dificuldade, mas como que eu me aproximo de Deus? Como que eu sei que é alguma coisa de Deus? Então eu queria que você compartilhasse para quem quer uma intimidade maior, quer buscar trazer Jesus Cristo para a vida. O que essa pessoa pode fazer? O que ela pode fazer? Bom, primeiro começa com a oração pessoal. O que é uma oração pessoal? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu estou conversando com você numa intimidade. Jesus também gosta dessa intimidade. Ele gosta que você olhe nos olhos dele. Ele quer que você veja a cor do olhar dele, dos olhos dele. Ele quer que você veja o sorriso dele. Porque muitas vezes a gente entra num quarto e a gente faz um monólogo. Eu falo, Jesus, estou cansada disso, aconteceu isso. A hora que ele vai falar para você, olha, Adma, presta atenção, você já saiu do quarto. Então se tornou um monólogo, não tem como. Né? Eu lembro que uma vez uma pessoa falou para mim assim, Adma, qual o celular de Jesus? Qual o número dele? Porque essa intimidade, você tem que ter o número dele. Tem que saber falar com ele. E ele não é difícil, não. Você parou e fala, Jesus, vamos conversar? Ele senta e fala, vamos. Então, começa por aí. Outra forma, se a gente é católico, quem é católico, tem que ir à missa pelo menos uma vez na semana e comungar. A comunhão, ela nos aproxima, a comunhão ela nos faz mais Jesus, não é? Porque quando eu como um alimento, o que acontece? Eu fico forte, não é? Eu me alimento, eu consigo andar, eu consigo muitas coisas. Mas quando eu tomo Jesus, eu me torno um pouquinho dele. Pensa bem, até o nosso DNA é transformado na hora, porque a gente recebeu Jesus dentro de nós. Então, essa é a coisa mais linda que um ser humano pode fazer, é buscar Jesus na Eucaristia, lógico, né? E a palavra ela alimenta. Mas tem gente que pode falar assim, Adma, eu não sei ler, eu não sei interpretar a palavra. Eu também não sabia. Mas o Espírito Santo, quando a gente pede para ele, a gente começa por um versículo. E a gente começa a pensar naquele versículo, mastigar. Já viu quando você põe um chiclete na boca, até acabar o doce dele, você fica sentindo aquele sabor, né? Ou aquele chocolate. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você tem que pôr ela para dentro e ficar mastigando ela no seu coração. E aí você vai crescendo, aquela coisa de Deus vai crescendo dentro de você. Essa intimidade, ela começa a acontecer. Quando você não sabe interpretar a palavra, pega a Bíblia, encosta no seu peito. Uau. Pensa que a Bíblia é algo... É pena que não tem uma aqui para eu fazer, né? Mas da outra vez eu trago. Né? Da gente colocar a palavra, apertar ela contra o nosso coração. Imagina aquela força que tem a palavra de Deus dentro de nós. Ela entra pelos nossos poros, eu estou arrepiada de falar isso, porque é verdadeiro. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas Adma, eu não posso comungar, eu sou casamento de segunda união. Hoje em dia tem padres que, conforme a sua história, o padre, ele vai conversar com essa pessoa, ele vai te entender, ele vai liberar ou não. E outra forma de você comungar é você chegar na igreja e tocar no altar. Você sabia, Adriana? Não tocar sabia. No altar, aprendendo vários insights aqui. Tocar no altar é tocar em Jesus. É tocar em Deus. O altar significa Jesus. Mesma coisa da palavra. A palavra também. Por isso que eu falei da gente encostar, né? A palavra significa Jesus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa mais linda. Então você fala assim, não tem desculpa para você não ter intimidade com Jesus. Não tem. Ele está ali. Ele está ali 24 horas. E se você fala para ele assim, Jesus,
Hoje foi um dia tão atribulado, eu não consegui parar nem um minuto para rezar. Ele fala, então deita, que enquanto você deitar, eu falo dentro de você. Que coisa mais linda que isso. Esse é o nosso Deus amigo. Quero falar para você agora que está me ouvindo. Eu queria falar principalmente, Adriana, para os jovens que não descobriram a gostosura que é Jesus, que buscam tantas coisas para ser feliz e não encontra. Eu encontrei com 14 anos, olha, desde então eu nunca tive um dia que eu falo, nossa, que tristeza o meu dia de hoje. Não existe isso. Lógico que a gente tem tristeza, que todo ser humano tinha. Até Jesus, né? Sim. Jesus sentiu agonia. Imagina nós. Mas a hora que você para, fala, Jesus, toca em mim. Ah, ele vem com aquela mão, filha. Põe a mão. Então, jovem, você que está me ouvindo, você que está ouvindo essa palavra, coloca Jesus na sua vida. Não coloque coisas só do mundo, né? Busque Jesus, aí sim você pode buscar o mundo, porque daí você está preparado para não cair nas armadilhas do inimigo, para não deixar que só o remédio faça você feliz, ou só a bebida. Quem nos faz feliz, Adriana? É Jesus. Uau! Que lindo, né? Uau. O Adme, e muitas das pessoas pedem para Jesus, pode ficar à vontade aqui, a casa é a sua, a casa é nossa. Mas assim, muitas pessoas pedem as coisas para Jesus, né, na oração. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E como que a pessoa, e Deus nos dá a resposta através de pessoas, né? Até nós falávamos isso nos bastidores, né? Deus muitas vezes nos dá as respostas através de pessoas. Mas como que as pessoas podem identificar se aquilo é dos planos de Deus para ela ou não? A gente conversava isso nos bastidores agora. O que você sentiu no seu coração? A gente sente uma paz quando é de Deus. Uma paz inquieta. Não é aquela paz, ai, morri agora. Não. É uma paz que dá uma tranquilidade, que você fala assim, nossa, estou no caminho certo. Né? Segurei na mão de Jesus, porque quando você segura na mão de Jesus, não tem erro. Tem erro quando você não segura, mas se você segurou na mão dele de verdade, fez a sua oração pessoal, foi à missa, comungou, leu a palavra, está ali na presença dele, não tem como dar erro. Porque se não for aquela resposta, ele vai te dar outra. Ele vai achar um jeito de falar para você, ó, filha, não era isso bom para você. O bom para você está aqui. Uau. Deus é Deus. Ele não nos esquece nunca. Ele não esquece de você nunca. É um Deus maravilhoso, Adriana. É um Deus que a resposta dele, a nossa vontade não fica sem resposta. A nossa oração, ela não bate no céu e fica lá. Não, ela bate no coração de Deus e ela volta para o nosso. Mas uma coisa, completando, muito, muito importante até a falar, que as pessoas às vezes não entendem. Quando a gente faz oração, pede para Deus, não é sempre no nosso tempo, né? Às vezes não é. Eu quero. E que você complementasse um pouquinho essa questão do processo de Deus, isso. Como que funciona. Então, às vezes a gente quer uma coisa imediato. E nosso Deus não é imediato, igual a gente quer as coisas do mundo. Ah, eu quero ficar rica, vou ser influencer, vou ficar rica. Deus não funciona assim. Deus não funciona. Deus, ele vai te dando conforme o seu coração vai se abrindo, conforme ele acha que você tem que receber aquilo, né? Então, é devagarzinho a resposta de Deus. Às vezes é imediato, porque às vezes a pessoa está precisando de uma cura imediata. Então, Deus, ele faz também. Mas tem coisas que ele vai devagarzinho na nossa vida. E quando a gente olha para trás, que a gente faz aquele retrocesso, a gente fala, meu Deus, olha por onde eu passei, olha como eu cresci. Porque muitas vezes, se Deus fizer muito fácil, tá fácil demais. Amanhã eu vou pedir outra coisa. Então você não dá muita importância. Às vezes a gente deixa de dar importância a um Deus que nos ama tanto, Adriana. É um Deus que morreu numa cruz por nós. Um Deus que deu a vida. Ele deu a vida. Ele suou sangue por nós. Ele ressuscitou, que foi o principal. Ele venceu a morte por nós. Ele disse, olha, eu te amo. Eu te amo tanto, tanto, que é impossível não fazer o que você está me pedindo. E quando você pede com amor, gente, pode ter certeza que ele vai te ouvir.
Se for para o seu bem, e se não maltratar outras pessoas, se não prejudicar outras pessoas, Ele vai te atender. Uau! Fala, Deus nos dá livre árbitro, né? Então cabe a gente, mas Ele é tão educado, Verdade. que para Ele poder entrar na nossa vida, a gente precisa abrir. Ele não entra, Ele não invade o nosso coração. A gente precisa abrir a porta. Precisamos abrir a porta. Eis-me aqui, Ele bate, Senhor. né? Ele bate, nós precisamos abrir. Abrir. E esse é o nosso verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro Deus. Agora eu queria que você falasse um pouquinho com a gente, Adma, sobre a gratidão. Né? A gente muito falou de Deus, tal, e muitas pessoas na oração que nós falamos na hora de pedir, conversar com Deus constantemente, pede muitas vezes bens materiais. Isso que eu falei, às vezes vem de uma maneira fácil e às vezes não. Quando a gente, eu falo, tudo é um processo. Às vezes as pessoas reclamam demais, né? Está difícil para mim, eu estou passando por uma crise financeira, estou passando por um problema de saúde, e às vezes Deus faz aquilo, digamos assim, proposital, porque Ele quer te entregar algo maior, você precisa aprender com essa situação. É verdade. Né? Que é no tempo dele. E temos que estar preparada, né, Adriana, para isso, né? Temos que estar preparada para aquilo que Deus vai te dar. Para abrir aquele pacote maravilhoso que Deus tem na tua vida. Nós temos que estar preparado para isso. É verdade. E é no tempo dele, né? No tempo dele. E aí as pessoas só pedem, né? Às vezes bens materiais, o que elas querem, esquece de agradecer. Esquece de agradecer a Deus. Bom, eu na minha vida, eu tenho para falar para você, eu sou muito grata a Deus. Deus me presenteou, né, de poder trabalhar para Ele, dele cuidar de mim. Adriana, eu trabalhei no Marista durante 12 anos. 12 anos eu trabalhei no Marista. E assim, quando a gente trabalha num lugar onde você fala assim, nossa, daqui uns tempos eu vou ser mandada embora, porque é uma instituição. Você fala assim, não tem como mais, né? Chega uma hora que você é dispensado. E eu tinha essa preocupação, mas eu não tinha medo. Mas sempre pus na mão de Deus. E quando eu fui trabalhar no Marista, eu tive a graça da diretora do Marista ir na minha casa me convidar. De tanto que eu pedia para Jesus cuidar de mim. Eu nunca pedi dinheiro, nunca pedi emprego. Quero trabalhar ali ou aqui. Eu pedi assim, Deus, o Senhor cuida de mim. Eu sempre pedi para Ele, cuida de mim. O Senhor pode cuidar de mim? Por favor. Então, essa diretora, ela foi na minha casa. Ela falou, Adma, enquanto eu estou vindo te buscar, porque enquanto eu estou no Marista, eu posso cuidar de você lá dentro, né? E você pode trabalhar lá. E eu fui trabalhar no Marista. E aí foi entrando outro diretor e outras pessoas, vai trocando, e não tem mais aqueles cuidados, né, que tinha lá dentro. Aí um dia, uma pessoa de uma rádio, chegou para mim e falou assim, Adma, eu saio à noite e eu escuto falar assim, na sexta-feira, Adma, gente, vamos embora que amanhã tem Adma. E um cara evangélico. Vamos embora que amanhã tem Adma. Eu fui outro dia de novo numa pizzaria, chego lá sexta-feira, eu escuto as pessoas falar, vamos embora, gente, que amanhã tem Adma. E aí ele disse que ele foi num amigo meu e perguntou, ô Mário, o que é isso, amanhã tem Adma? Ele falou, sabe o que é? Que na Dom Bosco tem um momento de oração com a Adma às 7 da manhã. Então, quem sai na sexta-feira vai dormir cedo. Ele falou, então eu quero conhecer essa moça. E aí ele foi na Dom Bosco assistir esse momento de oração. Aí ele me convidou para sair do Marista e trabalhar na rádio. Uau. Então eu falo que a vida é assim. Aí, eu estou te dando aquela resposta de falar, Deus, Ele tem para nós. Ele sabe o momento certo. Então, mais uma vez, eu não busquei. Mais uma vez ele foi e falou, agora você vai trabalhar aqui, você vai evangelizar através da rádio. Então, quando a gente deixa Deus conduzir, Ele vem, Ele conduz. Ele põe a mão, Ele faz. Nada impede de você falar, Senhor, eu que preciso passar no concurso público. O Senhor pode me abençoar? Ele abençoa. Né? Se for para o teu bem e o bem das pessoas, Deus abençoa. Senhor, eu preciso fazer isso, preciso ser médico, preciso passar no... Deus, Ele abençoa. Ele olha para você e fala, não, você rezou a vida toda, você me pediu, você caminhou comigo, então eu vou te abençoar. Então Deus, Ele tem os planos dEle para nós, que às vezes a gente desconhece. Mas os planos dEle, Adriana, é maravilhoso.
Para isso a gente precisa estar em constante aprendizado, né? Falo com Deus, em movimento também. Em movimento, é verdade. Porque a gente pede e não adianta ficar sentado esperando que vai acontecer. A gente fala, Deus atende, faz, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Faz a sua parte. E às vezes eu vejo muita gente nisso, pede, fica ali esperando que a bênção vai chegar. E ela acontece, né? Desde que eu falo, acorda cedo, levanta, vai trabalhar, esteja com pessoas, em ambientes, lugares, atmosferas, que as portas, que ele vai te mostrar o caminho. É verdade. A gente precisa estar em constante movimento, assim como aconteceu, eu já conheço a Adma há algum tempo, né? Mas a sua história, assim, real, esses detalhes, a gente tô cada vez que você fala me emocionando aqui. É porque é lindo, emocionando. Né? É uma história de vida comigo e com Deus, assim, eu fiquei muito amiga dele. Eu brincava, assim, quando eu era criança, eu falava que eu era assessora dele. Eu sempre brinquei, falando, não, eu sou assessora de Jesus. Então, eu sempre brinquei. Olha, muito com isso. Que delícia. Ô, Adma, e você passou por um momento muito difícil na pandemia, né? Passei. Você pegou o Covid, ficou muito tempo na UTI. Eu queria que você pudesse, né, claro, compartilhar um pouquinho como é que foi isso. Adriana, ao mesmo tempo que foi muito difícil, eu fui muito abençoada. Primeiro, foi difícil porque eu peguei no comecinho, não tinha vacina ainda. E ninguém sabia nada, médico não sabia nada, enfermeira não sabia nada, ninguém sabia nem como cuidar do paciente. Era muito difícil. Não podia ter visita, não podia, e eu fui ficando ruim na minha casa. E a minha médica foi na minha casa e disse assim, Adma, a sua saturação está muito baixa, eu preciso internar você, preciso levar para o hospital. E eu falei que não, mas ela me convenceu e eu fui para o hospital. Adriana, eu cheguei no evangélico, eu entreguei a minha carteirinha da Unimed e não lembro de mais nada. Eu acho que a febre subiu tanto, que eu não me lembro como que eu fui para a UTI, eu não me lembro como que colocaram camisola em mim, eu não lembro mais nada. Eu fiquei 1 mês entubada. Colocaram aquele... O fio, cabo, a cânula. E eu fiquei 26 dias entubada. Daí eles tiraram a sedação e eu fiquei 5 dias para acordar. Depois desses 5 dias, eu fiquei mais 1 mês no hospital, na UTI. Eu não saí da UTI. Passei muito mal, é muita dor. O Covid dá muita dor. Muito sofrimento, porque ninguém sabia nada. A minha médica fazia de tudo. Teve dias que saiu que eu tinha morrido. Saiu na rede social. A Adma morreu. Muita gente chorando. Né? Esse meu amigo que eu trouxe aqui hoje, a família dele teve que mostrar para muita gente que eu não tinha morrido. Tinha que ligar e falar com as pessoas, calma, ela não morreu. E quando fez 2 meses que eu estava no hospital, que eu vi que eu não tinha mais o que fazer ali, eu queria minha casa, para eu melhorar, eu queria minha casa. Você ficou 30 dias na UTI, depois mais 30? Mais 30 lá. Entendi. Aí eu saí de lá, montaram uma UTI no meu quarto, na minha casa. E eu fiquei mais 3 meses na UTI. Eu fiquei, montou um tubo, montou tudo. Uma UTI completa mesmo, porque eu não respirava. Eu só respirava com o tubo, com a máquina, pela máquina. Então, foi muito difícil. Eu não andava, eu não me mexia, eu não falava, porque quando você está com atraque, você não fala. Eu não sentava, eu não comia, eu comia só por sonda. Então, eu perdi 20 quilos. Em 2 meses no hospital, eu já cheguei, tinha perdido 20 quilos. Na minha casa, que eu comecei a recuperar, porque daí... Um tempinho depois passaram a dar comida, mas demorou um pouco ainda. Adma, mas você tinha consciência do que estava acontecendo na sua casa? Na minha casa. No hospital tinha assim, depois que eu acordei, depois desses 5 dias que eu falei, aí que eu comecei a acordar, lembrar das pessoas que eu não lembrava. Eu não lembrava por que eu estava ali. Quando você acorda quando você está entubada, você acorda, você não sabe onde você está, você não sabe... Em que hospital, onde você está, não sabe nada. E a doutora tentava, coitadinha, mas foi assim. E o processo de você andar de novo. Eu pensava assim, nunca mais vou andar.
Minha perna não firmava, meu corpo não firmava, minha coluna não firmava, meu pescoço não firmava. Então eu sofri muito com isso. Sofri com as enfermeiras que não sabiam nada, às vezes me colocavam numa posição que eu caía, não tinha como levantar. Então foi muito sofrimento mesmo e muita dor. Mas ao mesmo tempo, eu sentia assim que muitas conversões tinham acontecido. Que eu estava ali e Jesus usava daquele momento. Eu vou contar um. Posso contar um? Claro, dá tempo ainda? Claro, daí tranquilo, então, pode falar. Eu tenho uma vizinha, depois que ela ouvir, ela vai ficar emocionada. Ela é evangélica e ela, assim, toda vez que ela saía, viajava, eu falava para ela assim, vai com Deus, Tieme. Ela nunca respondeu assim, amém, ou Deus te abençoe. Ela não falava de Deus. Mas ela é minha vizinha e eu dava testemunha, ela sabia quem eu era, ela já tinha rezado por ela, já tinha chamado ela na minha casa, feito oração por ela, mas ela não partilhava comigo isso. E um dia que eu estava muito ruim no hospital, ela é veterinária, uma baita de uma veterinária. E ela saiu da clínica dela, quando ela estava subindo a rua para ir embora, ela ouviu uma voz no ouvido dela, falou, se ajoelha. Ela levou um susto, porque a mão tocou nela. E ela disse, Adma, eu levei um susto. E eu não me ajoelhei, estava chovendo, e a voz falou, se ajoelha porque a Adma está morrendo. Ela falou, mas como que eu vou me ajoelhar aqui? Está chovendo e eu estou na rua. Eu posso chegar na minha casa? A voz falou, pode. Ela chegou na casa dela, Adriana, foi direto para o quarto, se ajoelhou, ela falou que veio uma luz tão forte ao encontro dela, no coração dela. E ela conta para mim assim, que a luz falou para ela, isso aqui é pela Adma. Saiba que é por ela. Ela está cuidando de você agora em oração. E esse amor que você está sentindo é por ela. Ela é merecedora disso. Então reze por ela, porque ela não está bem. E ela se ajoelhou, rezou, chorou muito e disse para mim assim, eu nunca senti algo tão forte na minha vida, nem mesmo quando nasceu meus filhos. Foi algo tão forte que eu falo hoje e eu choro, ela disse. Então isso foi um do que eu estou te contando. Então você imagina que o mundo todo rezou por mim. Pessoal no Japão tem brasileiro lá, pessoal em Portugal tem, na Itália, onde tinha brasileiro, onde tinha gente que me conhecia, que participou de live comigo, mesmo não sendo brasileiro, rezava por mim. Essa redondeza que é onde eu vou, as pessoas falam, eu rezei muito por você, Adma. Rezei muito. Então foi muita oração. Então você imagina o resultado dessa oração dentro de mim. Imagina milhares de pessoas rezando por mim. Por isso que eu falo, ao mesmo tempo que foi muita dor, foi muita graça. As pessoas falavam, mas você mereceu isso? Para Deus não existe isso. Jesus também não merecia uma cruz. Não é verdade? Exato. Então, quem somos nós para não merecer passar por um Covid? Então, para mim foi assim um aprendizado. Eu cresci mais ainda. Eu voltei mais forte na oração. Eu voltei com mais vontade de cuidar das pessoas, de falar de Deus, de dizer, gente, acorda, porque Ele está vivo. Ele está no meio de nós, Ele está na sua casa. Ele está na sua casa agora que você está ouvindo esse momento de oração. Deus está na sua casa. E Ele pode tudo, Ele realiza tudo em nós. Então, Adriana, eu posso dizer para você, eu não me recuperei 100% ainda, ó, minha mãozinha ainda não fecha totalmente. Tem sequelas ainda. Tem sequelas, eu não me ajoelho, eu não consigo me ajoelhar, meu joelho não dobra. Para subir essa escada aqui foi muito difícil, fiquei procurando um elevador, não tem, mas eu subi, eu consegui chegar aqui. Isso é maravilhoso para mim, porque no começo eu não fazia nada disso, eu não subia escada, eu não. Agora eu já estou conseguindo. Tudo. Então vai chegar uma hora que eu vou fazer tudo. Você continua fazendo a fisioterapia? Fisioterapia. Você faz quantas vezes Eu por faço semana? 5 vezes na semana fisioterapia. Agora que está de férias, né? Esse mês de janeiro. Começou agora de novo. Todos os dias praticamente da semana, né? Quase Tirando todos os final, dias da semana eu faço. Ô, Adma,
E você acredita, um testemunho, né, que você deu aqui, e todo tempo que você fala, eu consigo sentir, sabe, me arrepio inteiro. Imagina as pessoas que estão ouvindo. A presença, assim, sabe, você falando. É muito gostoso, né? Demais, demais, é algo leve. E eu tive amigas, Adriana, que cuidou muito de mim. Uma foi a Sheila Scaff, né, a doutora Daisy, o pessoal da minha casa, meus amigos. Então tinha corrente de oração dia e noite. Era assim, o seu horário é esse, o seu horário é esse, o seu horário é esse. Era 24 horas. E a poderosa corrente de oração. E a poderosa corrente de oração. Quem não estava na corrente, estava rezando. Que bênção, que bênção. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Ô Adma, e você acredita que essa bênção sua, essa recuperação, né, por você ter saído de um estado tão crítico que você ficou da UTI, é pelo seu trabalho? É pelo meu trabalho, pela oração, pela graça da oração, né? Que então, muitos tudo bem morreram, que você proporciona, né? Nossa, pessoas. Acho que Deus falou, se eu trouxer ela aqui, eu vou causar um tumulto lá na terra. É melhor eu deixar ela mais um pouco, né? Então, eu brinco assim que Deus mudou de ideia, porque é muita gente pedindo, e é muita gente que precisa de alguém, Adriana, que fale de Deus. Eu não quero morrer e não pensar assim, meu Deus, não tem ninguém que faça um trabalho tão lindo. Tem que ter gente, né? Então, quem está ouvindo, gente, busque Deus. Busque trabalhar para Ele. Tem muito jovem começando, sabe? E assim, é muito difícil esse trabalho para Deus. Porque todo mundo quer puxar seu tapete. Às vezes até a própria igreja. Mas quando você segura na mão de Deus, tudo acontece. Quando você segura na mão de Deus, não tem erro. Você vai para frente. Tem como você ir para frente. Eu falo... pode estar o mundo todo contra você. O mundo todo contra. Deus estando do teu lado, é verdade. Não adianta, né? Você vai. Aproveitar para a gente fazer um merchan aqui no nosso programa. Sem o merchan, isso aqui não acontece, né? E se você quer divulgar o seu produto, a sua marca, o seu serviço, entre em contato com a gente aqui, comigo, Adriana Zequim, do Estúdio Podcast Londrina. Com o maior prazer, vou poder falar como que você, o seu produto, o seu serviço, você pode ajudar a transformar a vida das pessoas. E eu quero falar especial hoje da minha manicure. Há quase 5 anos que ela é minha manicura Blessed Space. Gente, a Blessed Space, ela fica bem no centro da cidade, mas você que está me assistindo já tem a minha manicure, mas presta atenção. Avisa a sua manicure que ela atende a sua manicure. Isso mesmo, ela atende a manicure de todo o Brasil com os produtos. Ela tem os produtos que elas amam e com joias de unhas, películas de unha, ela faz do jeito que você quiser. Aqui na minha unha tem algumas joias, olha só. Depois que eu aprendi a usar essas joias, nunca mais eu fico sem, gente. Você nem precisa muito de acessório, né? A Adriana é meio exagerada mesmo. Mas as joias de unhas. E ela envia para todo o Brasil. Então avisa a sua manicure, ela tem produto para o pé, produto para as unhas, tudo que a sua manicure precisa, tá? Fica bem no centro da cidade e nesse mês de janeiro eles estão com uma promoção imperdível. Confere aqui no VT. Novo, vida nova, mês de janeiro, como estão as suas unhas, hein? As minhas, eu acabei de recuperar a minha dignidade aqui na Blessed Space. O que não dá é começar o ano com as unhas feias, né? Eu fiz os meus pezinhos e as minhas mãos. E nesse mês de janeiro, ano novo, a Blessed Space está com promoção. Isso mesmo, pezinho R$30, muito barato, né? Incluso decoração, francesinha, o que você quiser. E ainda você concorre a R$20 em qualquer produto aqui da loja Blessed Space. Avisa a sua manicure que tem os produtinhos que elas amam. A Blessed Space fica bem no centro da cidade, Rua Maranhão 344, loja 11. Tá esperando o quê? Vem com a gente! E a Blessed Space fica bem no centro da cidade, tá? Siga eles nas redes sociais, @BlessedSpace_ e saiba mais. Ô Adma, e você já escutou muitas e muitas histórias, né? Você deu um depoimento aqui da sua vizinha, maravilhoso, mas eu queria que você compartilhasse com a gente qual foi o momento mais marcante da sua vida. O momento mais marcante da minha vida foi quando eu conheci Jesus. Uau, não tem como ser outro, gente. Sensacional. Quero falar para você que está aí me assistindo agora. O momento mais lindo é quando a gente conhece Jesus.
É quando a gente abre o nosso coração e fala, Senhor, agora é sua vez de fazer. Não tem momento mais lindo que esse, Adriana. Não tem. Quando a gente deixa a nossa vida na mão de Deus. E Ele vem, Ele cuida de você. Como eu disse, eu tenho tantos amigos hoje, eu tenho tanta coisa boa hoje, que foi presente dele na minha vida. Ele pensa assim, que Deus cuidou de tudo na minha vida, cuidou de tudo, tudo. Quem eu sou hoje. Adriana, eu tenho 2º grau. E eu tenho amigos, desde faxineiro até juiz. Isso é presente de Deus, né? Isso é Deus que nos dá. Então, o momento que eu posso dizer o mais marcante na minha vida foi quando eu disse, Senhor, cuida de mim e eu vou cuidar das suas coisas. E eu cuido do Senhor. Foi quando eu conheci Jesus. Começou uma transformação na minha vida muito grande, muito grande. Uau, sensacional, E a coisa mais linda também da minha vida, que eu tenho uma filha, que ela é adotiva, a Aline, e hoje eu tenho 2 netinhos. Eu tenho o Gustavo e o Daniel. O Daniel tem 2 meses, completa 2 meses amanhã. Que delícia! E o Gustavo vai fazer 3 aninhos em fevereiro. Pensa... bênção de Deus, coisa mais gostosa. Eu pude experimentar, sem ser mãe de sangue, eu pude experimentar o que é ser avó. Porque todo mundo fala, né, dessa coisa boa, desse amor de vô e de vó, e eu pude experimentar. Então eu quero, assim, que eles saibam um dia que eu os amei muito. E que eu tenho algo muito lindo, que é conhecer Jesus, que eu queria que um dia os 2 também pudessem falar. Minha avó teve um Deus maravilhoso na vida dela e passou para nós esse exemplo, né? Você falou uma coisa muito importante, que muitas pessoas têm dúvidas, né? Você teve uma filha adotiva. Se você pudesse compartilhar um pouquinho como é que foi essa adoção e o amor. O amor. Né? Porque hoje eu vejo muitas pessoas que crescem, depois descobrem que são adotivas. Algumas já descobrem lá na infância mesmo. E cria uma certa rejeição pelos pais. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho. Na verdade, a minha adoção foi diferente. Nós pegamos a mãe dela, que trabalhou na minha casa, e ela veio junto. Então, na verdade, essa foi um presente de Deus, foi outro presente de Deus. Na verdade, a Aline me escolheu, eu não escolhi. Ela me chamou, falou, eu posso chamar você de mãe? Falei, mãe, não, porque você já tem a sua. Ela falou, então eu vou chamar você de mami. E passou a me chamar, e eu sempre cuidei muito da Aline. Ela chegou com 7 anos na minha casa. E ela me chama de mãe, tudo sou eu, é muito gostoso. Então, ela tem as 2 mães, que é a Neura, e tem eu, que cuido muito dela. Dei toda a formação, cuidei dela, estudou no Marista. Foi uma criança abençoada, né? Eu falo que eu fui abençoada de poder cuidar de uma criança e ela me ter como mãe também, né? Que delícia! Então, é algo assim... Então, não teve essa história de falar, ai, não, né? Então, ela já veio com o pacote completo. Veio ela e a mãe dela para nossa casa. E agora os netos, né? E agora os netos. Então, nossa família aumentou. É muito gostoso, muito gostoso. Eu falo, é Deus dos detalhes, né? Deus dos detalhes, é verdade. Tudo, capricha. Ô, Adma, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que é bate e volta. Eu vou te fazer algumas perguntinhas. Tá bom. Não é nem perguntinhas, eu vou te falar algumas palavras e eu quero que você me fale a primeira coisa que vier na sua cabeça. Combinado? Combinado. Bora lá então. Deixa eu só ativar meu cronômetro aqui. Já deu. Vamos lá. Bate, isso aqui é um momento surpresa, né? Surpresa. A gente não tinha combinado isso. Eu falo, aqui não tem pauta, porque é exatamente isso que a gente gosta, sabe? Trazer a pessoa para ela poder ser quem ela é de verdade, realmente, autenticidade, né? Poder ser livre, não tem vínculo político, não tem vínculo, não pode falar nada. É você, do jeitinho que você é. Amém. Né? Amém. Então, bora lá, Adma. Deus. É o primeiro na minha vida. O primeiro lugar na minha vida é Deus. Amor, eu falo que é os amigos que Deus me deu, né? As coisas boas que Deus me deu, a gente passa esse amor de Deus para essas pessoas. Medo de ficar sem Deus.
Medo de eu não ter Deus. Esse eu tenho medo, né? Porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus é como essa cortina aí, fica escuro, né? Tudo. Então, esse é o meu medo. Fé. Fé de um dia alcançar o céu. Eu tenho essa fé de um dia estar na presença de Deus e falar: Senhor, eu cumpri o bom combate, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu, eu fui sua amiga, eu sou sua amiga. E isso é fé, é acreditar que além disso aqui, nós vamos ter uma conquista muito grande lá em cima. Ler ou televisão? Eu gosto dos dois. Eu gosto de ler e gosto de televisão. Uhum. Gosto muito. CLT ou empreender? Empreender. Alimentação saudável ou guloseima? Saudável. Atividade física ou sedentarismo? Atividade física. Atividade física. Depois da pandemia eu tive que fazer, né? Eu era mais sedentária. Depois da pandemia, depois da Covid, eu tive que buscar, né? Porque o meu corpo pedia isso. Entendi. Então, Acordar cedo ou dormir tarde? Eu gosto de acordar cedo. Eu acordo todos os dias, 6h30, 7h. Eu sempre acordo cedo. Eu pego a primeira missa no domingo, porque eu gosto muito. Gosto. Você sabe, aproveitar um gancho, só pra gente cortar um pouquinho, você falou de acordar cedo. Uma vez eu li que Deus, o dia começa a clarear às 5 da manhã, né? Com os galos, e Deus, ele é tão perfeito que ele fez, foi tudo projetado para a gente acordar cedo, o dia clarear às 5 da manhã para a gente acordar cedo, porque é onde a gente tem mais energia e ter um dia mais produtivo. E que o ideal é que a noite foi feita para dormir. E que então 22 horas é o horário que o nosso organismo recebe mais uma substância para gerar energia. Então nós temos que, o ideal é estar dormindo às 22 e acordar cedo, porque você tem um tempo maior de produtividade. Que foi o que ele nos fez nesse mundo, né? É verdade. Né? Eu gosto de dormir 9h30, 10h, eu já estou indo para minha cama. Eu e o meu cachorro. O meu cachorro dorme no meu quarto. Ele 9h30 ele já tá chamando. Vamos dormir. Que delícia. Ele é pequenininho, é gostoso. Hoje você mora sozinha? Não, hoje eu moro com a Miriam, com a Neura, que é a mãe da Aline, de sangue. E nós três. São eu, a Neura e a Miriam. E o cachorrinho? E o cachorrinho, Udi. Nossa Senhora, Udi. Que delícia. Ô, Adma, e você indicaria esse podcast para mais pessoas? Olha, eu indicaria para muita gente. E não gostaria de terminar. Eu posso falar mais um pouquinho? Não, ainda tem tempo. Pode então falar, tá, porque falar. Eu queria deixar assim uma mensagem para você que está me ouvindo, para você que vai ouvir outras vezes, que a gente ouve uma vez, quer ouvir outras vezes. Aqui no YouTube fica vitalício. Essa sua entrevista aqui, sua presença no nosso estúdio, vitalício. Para quem quiser assistir, qualquer lugar do mundo. A gente manda o link, qualquer lugar do mundo. Muita gente, tem gente que vai me ouvir no Japão. Minha amiga lá do Japão, a Silvia, ela vai ouvir. A gente já vai mandar o link aqui para ela. Ela assiste lá, compartilha com mais pessoas. Tem muita gente, tem uma menina nos Estados Unidos que ela me ouve todas as vezes que eu estou trabalhando, tanto no Royal como na Dom Bosco. Que delícia! Ela me ouve todas as vezes. Olha que delícia. Esse seu trabalho que você faz, ele é transmitido via rádio também? Ele é transmitido pelo Facebook. Pelo Facebook. Pelo Facebook e pelo Instagram. Deixa aqui, ó. O pessoal, você que está nos assistindo, já segue ela no Facebook e no Instagram. Adma, tem uma Adma Mensagem de embaixo. Fé. Adma Mensagem de Fé. Olha, pessoal, então, qualquer lugar do mundo, quando você estiver transmitindo, já vai poder te acompanhar. Já vai me acompanhar. E vai poder conhecer mais além do trabalho da sua história com esse podcast aqui. É verdade. Olha que né? Quem não leu o livro vai ouvir hoje a minha história que eu contei aqui. E o livro? Não deu para contar tudo, porque não dá para contar tudo, a gente acaba esquecendo, né? Mas deu para o segundo convite para você voltar. Isso aí. Quem quiser comprar o seu livro, né? A gente ia falar isso. Você tem um livro que você conta a sua história, isso. Né? E quem quiser tem adquirir testemunho esse livro? Também. Bom, a primeira edição esgotou. Não tem mais. Inclusive, nós estamos pensando
em fazer uma segunda edição. Mas eu ainda estou pensando. Não concluí ainda se eu vou fazer ou não vou fazer. Assim, Deus ainda não tocou seu coração. Isso aí. Eu estou pensando. Então vamos ver, mas tem muita gente que tem meu livro, se alguém quiser emprestar. Eu acho que tem até, eu acho que tem para ler na internet. Eu acho que o Fabinho colocou. Olha, bacana. A gente vai, se tiver, já vou divulgar para quem está nos assistindo aqui. Já vou deixar aqui no chat dos comentários. Se você tiver interesse, já deixa aqui. Que daí a gente vai confirmar. Se tiver online, já deixa o link aqui. Tem muitos testemunhos no meu livro. Muitos testemunhos. Que delícia. Graças a Deus. Assim, aquilo que eu falei é pouquinho. Diante do que já aconteceu nesses 40 e poucos anos de caminhada com Deus, já aconteceu muitos milagres. Milagre. Sabe o que é milagre? Milagre é aquilo que a ciência não explica, que só Deus faz. Porque tem cura. Quando você toca numa ferida, quando você vai no emocional, acontece uma cura. Mas o milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Então, eu já vi muitos milagres acontecer nessa minha trajetória de caminhada com Deus. Muitos milagres. Olha que E aquilo que você me perguntou, Adriana, a gente tem que se preparar. Nós temos que estar pronta para isso, né? Nós temos que ter aquilo que eu disse. Você não passa um Pix se você não tiver dinheiro no banco. Não é verdade? Então, isso você não reza para alguém se você não tiver oração no seu coração. Olha, que legal. Eu lembro muito de você. Você marcou muito a minha vida. Não sei se você vai se recordar. Eu ainda trabalhava no shopping. E você acompanha a minha gestação inteira. Da Gabriela. Desde quando eu descobri até no hospital. Eu saí. E eu trabalhei até um dia antes, praticamente, de eu ir para o hospital. E a gente fica... A gestação já nos deixa mais, né? Os hormônios sensível, né? Mais, né? E eu estava muito preocupada, com medo e tal. E eu pedi para você uma oração. Era 7 horas da manhã que eu ia, né, me internar. Reza por mim e tal, não sei o que tem. E você falou assim, não, eu vou pedir para uma pessoa aí lá do seu grupo de oração, vai rezar por você e tal. Na verdade, eu me internei às 5 da manhã. E quando era 5 para as 7 da manhã, eles estavam me tirando do quarto para levar para a sala de cirurgia. Naquilo eu já estava anestesiada, então a gente fica meio sedada, né? E eu lembro que eu estava entrando assim já no centro cirúrgico e chegou uma moça assim, sabe? E eu falo, foi tão maravilhoso que a porta, eu já estava com a metade do corpo para dentro da porta do centro cirúrgico e a outra estava enfiando. E ela chegou e eu lembro que ela colocou aqui e falou assim, não, espera um minutinho, porque isso aqui é a Adma, Deus mandou aqui pela Adma, eu tenho uma coisa para te falar e uma oração. E ela fez uma oração. Ai, que lindo. Né? Lembro até hoje. E ela, uma baixinha simpática pra caramba, um amor de pessoa. E ela fez oração e falou assim, ó, Deus, né, pediu para falar, Espírito Santo, que já deu tudo certo, vai dar tudo certo, não tenha medo no seu parto. E assim foi, gente. Que lindo. Eu lembro que eu chorava, sabe, que eu tava sedada, mas saía as lágrimas dela orando ali por mim. Eu falo, gente, a oração, ela vence barreiras, né? A oração, maravilhoso. A oração, ela ultrapassa qualquer barreira para chegar no nosso coração. Então Deus, ele faz a obra ali na hora e ele é maravilhoso. E me marcou muito, assim como outras pessoas, né? Que você já curou com o seu dom. Adma, a gente está chegando aqui nos nossos minutos finais. Eu falo, quando o bate-papo é bom, passa tão rápido. Passa rápido. A gente nem vê, já está uma hora aqui, uma hora já. E nesses minutos finais, eu queria que você deixasse espaço para você, aberto para você, né? Para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, já se inscreve no nosso canal aqui, ó, no YouTube, indique para 3 amigos e ative o sininho para você não perder nenhum episódio. Esse episódio aqui foi mais um episódio abençoado que eu falo. Esse estúdio aqui, eu tenho um sócio aqui que eu falo, meu sócio desde o primeiro momento é Deus. Então, todas as pessoas que vêm aqui, por ordem de Deus, Deus coloca as pessoas certas aqui nesse estúdio para levar informações para você e compartilhar o bem. E nesses minutos finais, para você deixar uma mensagem, o tempo é seu. Se você quiser deixar uma mensagem, um agradecimento, falo, use e abuse do seu momento. Vou olhar para aquela câmera. Pode olhar para essa câmera aqui.
Olha, para você que está me ouvindo agora, para você que está na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro me assistindo, eu queria pedir nesse instante, Jesus, que o Senhor, com a tua bondade, com o teu amor, você que é nosso amigo, o nosso tudo, como disse a Adriana, né? O nosso tudo. Quem é Deus? Deus é o nosso tudo. Que o Senhor, nesse instante, parasse tudo que o Senhor está fazendo e olhasse para essa pessoa que está assistindo. E se você tiver alguma dor, algum medo, alguma tristeza, que você se imaginasse Jesus pondo a mão no seu coração agora. Você que é mãe, está falando assim, olha, meus filhos estão perdidos nas drogas. Não perca a esperança. Eu disse agora há pouco para a Adriana, o Senhor, a oração, ela atravessa qualquer barreira, nem que ela seja de aço, para chegar até a pessoa. Não desista. Não tenha medo. Sabe, Jesus, que o Senhor tocasse agora nas pessoas que estão nos ouvindo com câncer, com depressão, com bipolaridade, com dor. Que o Senhor colocasse a sua mão santa e poderosa agora nessa pessoa e pingasse dentro do coração dela o teu sangue. Que o teu sangue se esparramasse agora dentro dela com todo o teu amor. Inclusive agora em nós, nesse jovem que está aqui gravando, na Adriana, no Nelson que está aqui comigo, nas pessoas amigas que vão ouvir, nos jovens, nas crianças, Jesus. Por favor, toca agora. Renova o nosso mundo, renova, Jesus, o Brasil. Dá e devolve para nós toda a esperança, todo o amor. Fecha os teus olhos, você que está ouvindo, e sinta a mão de Jesus te tocar. Lembra mais uma vez, para Jesus não existe barreira. Ele, se você quiser, Ele é o Deus do impossível e Ele pode agora. Ele é Deus, é o único que pode nesse instante te tocar, te renovar e fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. Conheça Jesus, não importa a sua história, se ela é triste, se você está passando por tempestade, não importa agora. Importa que você deixe Jesus te tocar. Você ser amigo, coloque Ele em primeiro lugar. Porque é tão difícil falar que Deus é o primeiro lugar na nossa vida, né? Às vezes a gente põe o nosso carro, nossa família, o nosso esposo, nossos filhos. Mas se você tiver a graça de colocar Deus, você vai ver que a graça começa a ser derramada aqui de cima e chega até esses que você está pedindo. Então nós vamos terminar agora com a bênção. Que Ele te abençoe, que Ele te renove, que essa bênção chegue até você de uma forma mais linda. Jesus, sopra agora assim, ó. O sopro do Espírito Santo nessa casa, nesse carro onde a pessoa está ouvindo, no trabalho dela. Sopra, muda tudo que o Senhor tem para mudar, porque o Senhor é Deus. Muito obrigada. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sabe as palavras, que Deus ilumine cada vez mais Amém. a sua vida. Amém. E quando eu queria mais uma vez de agradecer a sua presença, o convite de prontidão, por estar aqui nessa noite nos abençoando, levando informações para as pessoas. Eu tenho certeza que você vai transformar a vida de muitas pessoas. Se você que estiver nos assistindo se sentiu tocado pela oração da Adma, você que não a conhecia, comece a conhecer, seguir nas redes sociais. Tenho certeza que você vai transformar vidas. É verdade. Que você não está aqui, não é à toa. Deus sabia exatamente que você estaria aqui nesse momento, e para você que está nos assistindo agora, Ele queria que você estivesse, Ele já sabia que você estará aqui nos vindo, porque Ele quer te mostrar algo, Ele quer te entregar algo. Basta você abrir a porta, Ele já está batendo. Abre a porta, e deixa Deus entrar. Ele é tão maravilhoso, né? É verdade, é verdade. E eu também queria finalizar com uma frase. A gente muito falou de Deus aqui, de Deus e de fé, né? A Adma também falou bastante de fé. E até pouco tempo atrás, até um testemunho, eu achava que eu tinha bastante fé, né?
que sempre fui da igreja, tal, tudo. E quando a gente se encontra por momentos difíceis, todo mundo, a maioria das pessoas, a gente procura Deus com maior intensidade. E quando eu estava num momento muito difícil, procurei por um profeta, tal, e coloquei. E a única coisa, escrevi um texto daquele tamanho, né, achando que o meu problema, sabe, era gigante, que era o fim do mundo para mim. Ele só me respondeu com umas simples palavras: me desculpa, mas depois que tudo que você relatou, você não tem fé. Aquilo para mim, claro, objetivo, bateu, sabe? Bateu, doeu. Eu falei assim, como eu não tenho fé? E aquilo acordou para a vida, me acordou. Eu falei, como que eu não tenho fé? Eu tenho fé. Ele falou assim, para você estar falando tudo que você está falando, você não tem fé, você não acredita em Deus. E eu fui buscar realmente a fundo o que é fé. E busquei, estudei dia e noite estudando. E quando eu descobri que 3% da população mundial tem fé, porque fé é o quê? Quem tem fé não tem medo, vai sem medo, não reclama, não fica se questionando, não fica fazendo perguntas difíceis, não quer saber o que vai acontecer. É Jesus. Quem tem fé dá um passo no escuro e deixa que Deus coloque o chão. Isso é ter fé. É você só vai, é aquilo que arde o seu coração. Você não precisa saber quem, como, quando, por quê. Você só vai. Né? E essa noite abençoada, agradecer a todos vocês aqui que estavam presentes com a gente, vocês que vai assistir depois. Então compartilhe, se inscreve no nosso canal e deixa aqui mais uma vez o nosso convite para você quiser vir conhecer o nosso estúdio Podcast Londrina. O Adma, e é seu primeiro podcast? É o meu primeiro. Uau, vamos deixar aqui então registrado aqui, ó, meu primeiro podcast aqui com a Adma. Olha aqui tudo. Então, o primeiro podcast vai ficar registrado na vida. Ela nunca mais vai esquecer. Nunca mais vou esquecer. Maravilha. Então, gente, um beijo grande, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até essa semana tem mais. Fiquem de olho. Olha lá, tchau. Deus abençoe, ó. Beijo.